Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. No episódio de hoje vamos bater um papo sobre design e cultura. O que nós designers temos com relação à cultura de um lugar, como podemos transformar a cultura ou até mesmo ajudar na transformação cultural de um país ou se não do mundo, né? E para trocar essa ideia comigo hoje eu convidei a Ionara Damasceno. É a Lola do Instagram. Oi, Lola, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que é a primeira vez que a gente, de fato, conversa pessoalmente. A gente já vem conversando lá pelo Instagram já faz, uns 2 meses, faz um tempão, né? Então, acho que é um pouco até emocionante estar batendo esse papo agora pessoalmente, mas o novo pessoalmente, porque eu acho que esse vai ser o novo agora. Legal, sim. Faz tempo que a gente vem trocando ideia, faz tempo que a gente vem armando essa gravação desse papo de UX e hoje tá rolando, que legal, tô super feliz também. E eu gostaria de ouvir de você, como que você começou a sua carreira, como que você se introduziu dentro desse universo que é o universo de design, que é muito legal, muito bacana, que tem essa conexão com as pessoas e muito essa conexão que você tem, que eu vejo lá no seu Instagram com relação ao próximo, à cultura, né? Você sempre está batendo em cima disso, de fato de ajudar as pessoas, assim, no comportamento, no dia a dia, o lado mais social, assim, da parada. E conta pra gente como que você se inseriu nesse meio. Então, eu sou estudante de design digital, estou agora era para estar indo para o 8º semestre, eu estou no 7º. E aí, de fato, o design entrou na minha vida quando eu entrei na faculdade. Só que o design, ele tem... Eu costumo dizer, né, eu até fiz uma publicação esses dias, que eu costumo iludir as pessoas. Porque quem vem conversar comigo sobre design sai muito apaixonado e fala assim, eu quero fazer design. Tipo assim, eu conheço uma pessoa que está fazendo medicina e a pessoa fala, meu Deus, eu sempre quis fazer design. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a forma como eu amo, como eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E isso... eu acho que vem muito da minha origem, da minha família, já ter uma família de artesãos, e assim, tinha técnica, né? Então, apesar de artesanato e design serem coisas diferentes, mas eu tinha ali uma coisa de projeto que eu já gostava. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi o design como uma coisa muito capitalista. Uma coisa feita para vender, né? Era onde eu ia aprender a criar coisas incríveis para vender e ia ficar muito rica. Só que nesse meio tempo, eu fui desenvolvendo projetos voltados para o desenvolvimento social, né? E, geralmente projetos que, no meu curso, a gente tem uma disciplina que chama Projeto Integrado. E nessa disciplina, a gente acaba ali desenvolvendo algum tipo de projeto de forma voluntária para um órgão público ou para uma ONG, mas geralmente sempre a gente acaba focando nessa coisa mais do público. E aí, com o tempo, eu nesse envolvimento de projetos para órgãos públicos, né, eu comecei a perceber o design como uma ferramenta de transformação social. Eu não enxergava até ali, sabe? Antes de começar de fato a lidar com pessoas, antes eu só ficava, né, computador, software, enfim. Eu tinha uma visão muito deturpada. E aí, quando eu comecei a lidar com pessoas de fato, eu comecei a ver o design como essa ferramenta capaz de mudar, capaz de transformar, de influenciar muitas vezes de forma boa, mas também ruim. É uma coisa que eu gosto sempre de estar ciente, uma coisa que eu sempre discuto, né, nos meus grupos de amigos. E assim, quando eu comecei a desenvolver esses projetos voltados para desenvolvimento social, de fato, né, eu comecei a enxergar as pessoas. Eu comecei a enxergar a realidade das pessoas. E eu percebia que alguns colegas que estavam até no mesmo curso, porque apesar da gente fazer design, os cursos eles são muito diferentes, às vezes, a estrutura, e eles meio que possibilitam você experienciar algumas coisas e tipo assim, outros cursos não. Por exemplo, alguns cursos de design, eles são muito voltados para design gráfico, e aí você acaba não tendo tanta experiência de ir até a pessoa, né, de conhecer o usuário, de conhecer o seu cliente. E aí, no meu curso, como ele me permitiu isso,
ele me permitiu conhecer outras realidades. E aí foi quando eu comecei a me questionar, o que é que eu estou fazendo de fato para ajudar essas pessoas? Porque até aquele momento eu achava que eu tinha que criar soluções incríveis, lindas, maravilhosas, que as pessoas fossem comprar. Eu não conseguia e sempre eu vinha naquela coisa da solução. Antes mesmo da pessoa me perguntar o que era, o que eu ia fazer, antes da pessoa me contar a história dela, eu já tinha uma solução pronta, sabe? Linda e, enfim, ignorava todos os outros aspectos. Mas aí, essa oportunidade de conhecer cenários em que meus usuários, eu não gosto dessa palavra usuário, eu acho ela tão dura, tão distante, sabe? Eu prefiro falar pessoas. Antes de conhecer as pessoas para quem eu estava desenvolvendo alguma proposta, pensando em como resolver algum tipo de problema, eu não conseguia enxergar. E aí, quando eu conheci cenários dos contextos onde essas pessoas estavam inseridas, eu comecei a pensar mais uma forma, eu acho que até especial, né, nessas pessoas. E aí vem a história da empatia. Eu sei que o post que eu fiz sobre o botão da Magalu, ele também viralizou muito pelo termo falsa empatia, porque as pessoas elas têm muito essa questão da ideia de que empatia é algo sentimental, é algo que você, quando você tem empatia por alguém, você de fato se importa com aquela pessoa. Sendo que no design, bom, isso é uma visão minha, né, uma coisa minha que eu criei até para responder às pessoas. No design, a empatia, ela é uma ferramenta estratégica de trabalho. Quando a gente se permite enxergar o contexto, o cenário onde o outro está inserido, para projetar coisas melhores para aquela pessoa. Eu acabei entrando no que as pessoas chamam de design social. Hoje eu faço muito projeto para ajudar empresas que não têm capital, mas que são empresas que têm muita vontade, tem problemas em que com criatividade e técnica e projeto e planejamento dá para fazer alguma coisa, dá para crescer. Então eu vi muito isso, né? Meio que mudando, e as pessoas hoje dizem que eu faço design social. E eu penso, é outra coisa que eu sou muito crítica em relação a isso, né? Para mim não existe design social, para mim existe design. As pessoas às vezes separam em design social e design de mercado. Fulano faz design social porque é uma pessoa muito voltada para projetos voluntários, muito voltada para desenvolver coisas para, sei lá, setor público, enfim. Mas, para mim, o designer, o papel social, ele é inerente, sabe? Porque o papel social, ele tá no dia a dia. O design gráfico, ele vai projetar um banner, ele se preocupa com quem vai ler aquele banner, ele se preocupa em arquitetar as informações da melhor forma possível para que as pessoas consigam ler, e aí ele se preocupa com as pessoas, para quem ele está realmente projetando algo, até quando você vai projetar um site que você se preocupa se o botão de fato funciona ou se ele faz sentido. Então, eu sempre critico muito essa questão de separar o design social e o design de mercado, porque eu não consigo ver, eu não consigo. Eu acho que quando você é designer, você tem que entender as pessoas. Sei que o designer, por muito tempo, ele foi visto como adjetivo, né? As pessoas usam muito a palavra de assim, nossa, eu amo o design do teu perfil. O design, ele é estética também, é uma das funções para vender mais, mas também não é só isso. Eu gostei disso que você falou a respeito de não separar, né? Tipo, e você falar assim, pô, faço design social. E realmente eu gostei disso que você falou, porque eu também creio dessa forma. Que design é design e serve para as pessoas, porque somos nós pessoas que usamos as soluções que são criadas, né? E não tem essa separação. Acho que todo mundo tem que pensar de forma social, de forma que um pense pelo outro, né? E eu acho isso muito bacana. Pensando nisso, na sua visão, o que seria, de fato, assim, você consegue definir o que é uma cultura? Como o design entra nisso, né? O que é cultura para você? Eu tenho uma disciplina que chama Sociedade, Cultura e Tecnologia. Foi a disciplina que virou a chave na minha cabeça. É uma disciplina que ela é muito, muito legal, porque a gente, de fato, começa a se questionar qual que é o papel do designer na sociedade. Nessa disciplina, o professor, ele meio que permitia a gente discutir ali, ele incentivava também essas discussões sobre como que o design, ele influencia, de fato, na cultura. Eu acho que cultura é o que elas gostam. Nossa, eu não gosto de funk porque essa cultura do funk eu não gosto. Ou então, eu gosto da cultura do rock. As pessoas têm uma coisa de... Cultura é o que elas gostam e é o que elas acreditam que é cultura. Cultura é tudo. Uma coisa que
às vezes as pessoas não entendem é que a cultura ela é dinâmica. Ela é modular, ela está se movendo, ela está evoluindo. E aí você pensa, como é que você define uma coisa que ela hoje é e amanhã não é mais? É muito difícil definir o que é cultura. E é muito difícil definir exatamente por isso, por essa mudança que vai acontecendo, que vai surgindo, assim, que vai evoluindo. E essa coisa, por exemplo, eu fui uma das pessoas que entrou em design e eu tinha muito essa ideia de que cultura é porque a gente liga muito à cultura de massa também, quando você fala de cultura. Mas na minha cabeça, cultura, por exemplo, era sempre manifestações artísticas. Aquilo na minha cabeça era cultura, sabe? E aí eu pensava, poxa, isso aqui é cultural. O artesanato é cultural. Mas eu não entendia que existia uma cultura. Onde eu vivia era uma cultura. Povoado, onde eu cresci, que tinham menos de 100 famílias, né? Tipo, tinha uma cultura. Então, era uma coisa assim que foi outra coisa que o design começou a me permitir perceber diversas culturas que existem e como o designer ele tem que estar atento a isso. Então, a cultura é algo que é passado, é construído e está em evolução constantemente. Não dá para a gente definir, né, como você falou, algo que está a todo tempo mudando, né? Ou seja, se a gente pôr um ponto hoje no que é cultura, amanhã ou daqui a pouco a gente já tem que mudar esse ponto, né? Tipo, não dá para simplesmente... E eu gostei também do que você falou. Poxa, não é porque eu não gosto de funk que realmente eu não gosto do funk que é hoje. Eu gosto daquele funk mais melódico, igual na época de Claudinho e Buchecha. Eu sou mais das antigas, então eu gostava daquele estilo de funk. Mas não é porque eu não gosto do que tem hoje que aquilo não é uma cultura. É uma cultura, é uma forma das pessoas se expressarem aquilo que elas vivem, aquilo que estão ao redor delas, e a gente tem que entender o porquê elas estão se expressando, porque muitas das vezes eu vejo a música, a arte, como uma forma de expressão de sentimento. Ou seja, essas pessoas estão se expressando. Vai da gente olhar para aquilo, entender e compreender e observar o porquê as pessoas estão gritando aquilo, né? O porquê elas estão soando aquilo, né? Para a gente poder entender o contexto e a cultura que aquela pessoa vive. Mas aquilo também é cultura, né? Assim como você falou, assim também o rock também é cultura, assim como existem vários tipos de cultura. E para você, como o design pode interferir nessa cultura, naquilo que você tem visto ultimamente, até mesmo no país e no mundo, até puxando um gancho a respeito daquilo que você fez o teu post do aplicativo lá da Magalu, e é algo que está totalmente relacionado, né, com a cultura e totalmente relacionado com o design, né? Para você, como que é essa interferência, né? Como que o design interfere nisso? O design, ele acaba que ele tanto consegue estabelecer novos padrões, aperfeiçoar ou até destruir os padrões, né? E assim, justamente porque o design, ele é uma ferramenta na formação. E eu sempre fico repetindo isso para as pessoas. Estamos saturados de falar Coca-Cola e Apple, mas a gente precisa falar porque é o que as pessoas conhecem. E eu bato sempre nessa tecla. Quando eu estou conversando com alguém, uma coisa que eu gosto de falar não use palavras difíceis para parecer inteligente ou para soar que é mais importante. A gente acaba que na academia se prende muito essa coisa de escrever, né, de firular muito. Firular, para quem não sabe, é enfeitar muito as coisas. E aí, no velho exemplo da Coca-Cola, as pessoas pensam, a Coca-Cola, ela resignificou o que significava a cor vermelha, mas não foi só isso. Depois, né, depois de vários estudos, várias pesquisas, as pessoas, de fato, a ciência percebeu, né, algum campo ali, depois o pessoal pesquisa, que o vermelho, ele influencia realmente no apetite das pessoas. Cores, para mim, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque é muito... Dá para você explicar muito bem para as pessoas como é que funciona. O design, ele consegue dar novos significados às cores, o tempo todo. O tempo todo. E aí, antes, eu acabava, por exemplo, achando que eu me mantia naquela ideia de que, vermelho é amor, laranja é fome, é para restaurante, enfim. E aí, eu li um livro sobre psicologia das cores, e o psicólogo, ele falava, o
psicólogo estudioso e designer, ele falava que, eu vou até procurar depois, sobre como a gente consegue mudar, né, sobre como o design ele consegue mudar esses padrões. Não é porque a Coca-Cola definiu até hoje que o vermelho tem o vermelho da Coca-Cola, que aquele vermelho ele vai ser para sempre da Coca-Cola. E aí, com certeza, tem alguém trabalhando nisso, né, trazendo aí novos significados para essas coisas. E aí, volto naquela coisa de que o design ele influencia justamente nessa mudança de padrões, mudança de consumo, criando coisas que às vezes você acha que precisa, né, não precisa, e também mudando a forma, às vezes simplificando a vida das pessoas. Isso é um fato. Eu acho que o X, né, ele é um exemplo muito claro de como o design ele vem mudando. O X ele surge a partir do momento em que você precisa que as pessoas elas tenham melhores experiências no mundo digital, no virtual. Nasce um novo profissional. E hoje é o bambambam. A gente sabe que agora o X é o bambambam, todo mundo quer ser o X porque acha que paga bem, porque acha que vai ficar rico. Eu acho que o design ele influencia justamente nessa mudança de padrão. Essa interferência que nós, como designers, somos capazes de fazer numa sociedade, né? Tudo que a gente faz e cria como solução pode virar algo, nossa, fabuloso, como algo também destruidor, como você também comentou, né? Então, é por isso que é tão importante, a gente sempre bate na mesma tecla de converse com as pessoas, teste as soluções com as pessoas, aprenda sobre o comportamento, sobre a cultura das pessoas para quem você vai desenvolver aquela solução, se realmente faz sentido, né? Até hoje o pessoal está batendo bastante também a respeito da questão de acessibilidade, né? De inclusão social, para que tudo isso faça parte da vida dos designers, né? E que a gente possa entender e compreender isso e cada vez mais se aprofundar sobre cultura, porque trabalhar como X nada mais é do que trabalhar com culturas, né? E com vários tipos de culturas. E isso é super importante, né? Puxando ainda a respeito disso, como que você vê a importância do UX designer, assim, para essa cultura, perante a sociedade, assim, para que as pessoas não queiram só trabalhar com o X igual você falou, né? Tipo, vai dar dinheiro, é o momento agora é ser o X, é o bambambam, o profissional que está no auge, mas não vê por trás a importância e o significado que tem em trabalhar com isso, de algo que pode influenciar na cultura, como a gente está trocando ideia a respeito nesse episódio. Para você, qual que é o papel? Principalmente de estar atento, escutar de fato as pessoas, porque não significa que você esteja ouvindo, né, que você esteja escutando, que você está ouvindo de fato as pessoas. E eu acho que é uma coisa que ultimamente eu venho me questionando muito, é sobre ouvir as pessoas de forma consciente. A gente tá sempre criando soluções, muitas vezes que para nós elas são soluções viáveis, elas são soluções incríveis, elas são a melhor solução. Mas, por exemplo, a gente acaba repetindo padrões. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a mudar. A gente está dando cara nova às coisas velhas. E não é só isso, sabe? Recentemente teve o aplicativo do Caixa Tem, né? O aplicativo da Caixa, que tem uma fila virtual e assim, tudo bem, faz. Não estou questionando não estou questionando a técnica aqui, não estou questionando coisas técnicas. Estou questionando o fato de que você pega uma fila para uma pessoa que às vezes não tem internet, no meu caso, no caso das pessoas que moram na minha comunidade, por exemplo, elas para terem sinal telefônico, elas precisam ir a uma cidade que fica a 15 quilômetros. E aí essa pessoa, ela tem que ir num carro de horário, né? Não sei se você sabe o que é carro de horário, carro de linha, que é um carro que ele passa naquele horário sempre. É como se fosse um ônibus, só porque a gente não existe ônibus assim, lá onde eu moro. Lá de onde eu... Então, passa esse carro, a pessoa vai, e ela vai ter que pegar o celular só para entrar naquela fila. Às vezes a pessoa fica 10 horas. Eu vi relatos de pessoas que entraram 7 da manhã, saíram 5 da tarde. E aí, o que acontece? Se você entra lá no aplicativo, às vezes, só para olhar, você entra na fila. Se você não clica para sair, e a informação, a informação assim, que tem menos destaque é a informação de sair. Então, se você não clica para sair, você só entra para olhar, você vai ficar na fila. Enquanto não passar a sua hora, você não sai da fila. E aí você tá ali tomando o lugar de alguém. E aí você ignora que 90%, né, apesar de a gente saber que muitas pessoas que são picaretas acabaram conseguindo o auxílio emergencial,
social. 90% das pessoas que precisam desse auxílio, a gente sabe que são pessoas que são baixa renda, que têm, às vezes não tem um smartphone, ou que são essas pessoas que são lá na minha comunidade, que precisam pegar um carro de linha para ter acesso a um sinal telefônico ou à internet. E aí essa pessoa vai precisar esperar das 7 da manhã às 5 da tarde para acessar o aplicativo. Você ignora todo o contexto em que as pessoas estão inseridas. E quem não tem, e quem é baixa renda, não tem nem acesso ao smartphone, que a gente sabe que isso é uma realidade no interior, assim, é uma realidade muito ainda chocante para algumas pessoas. Eu conheço lugares que não tem nem energia elétrica ainda, quem dirá a internet. Então, se você está desenvolvendo, né, está propondo uma solução para uma determinada parte da sociedade que é baixa renda, e a primeira solução que você dá a solução de ter um aplicativo no smartphone, é justamente a questão que a gente está falando. Para ser UX, para trabalhar com design, você precisa entender que não é uma profissão dinheiro pelo dinheiro. São pessoas, você vai sim influenciar a cultura, você vai sim criar novos padrões, e você precisa estar ciente disso, porque você pode construir coisas boas, como você pode destruir coisas boas, né, e como você pode construir coisas ruins. É uma coisa que eu bato muito nessa tecla, principalmente o profissional que quer trabalhar com o X, ele precisa estar ciente. O mais importante são as pessoas. E aí, quando a pessoa ela vem com essa ideia já de que é uma profissão onde ela vai ganhar dinheiro, onde ela vai enricar, onde ela vai, enfim, ela acaba que você já entende que essa pessoa, ela não está preocupada de fato com o que ela vai fazer ali. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa bater muito na tecla. É de que as pessoas elas precisam estar cientes. Ou você quer trabalhar com o X, é claro que você precisa pagar as contas, mas ou você quer trabalhar com o X porque você é alguém que gosta de pessoas, porque você é alguém que quer realmente, de fato, resolver problemas, você quer propor soluções que são soluções que funcionam, né? Porque a gente sabe que de coisa que não funciona aí o mundo tá cheio, de solução que não presta, a gente sabe só o que tem. Ou você procura alguma coisa, alguma profissão onde você vai, de fato, ganhar dinheiro e você não precisa se preocupar com essas coisas. Eu sempre falo que dinheiro, independente da profissão, sempre vai ser uma consequência de um trabalho bem feito, né? Eu sempre bati nessa tecla, até porque hoje, design até que tá dando um pouquinho mais de dinheiro, mas também não é aquela coisa absurda que você vai ficar milionário e, se você não trampar muito, se você não ralar muito, não vai dar dinheiro. É como todas as outras profissões, tem que trabalhar, tem que correr atrás, né? E além de tudo isso, é uma profissão muito séria, assim como uma profissão, outras profissões que são sérias, como, por exemplo, médico, né? O médico, muitas das vezes, infelizmente, muitas pessoas viraram médico só também pela grana. E aí a gente tem no mercado hoje um monte de médico que não está preocupado com o próximo ali, só quer saber de ir lá, fazer uma cirurgia, ganhar seu dinheiro e ir embora, sabe? Não tem mais aquele lado humano, né? Por quê? Porque foi só pelo dinheiro e acaba, querendo ou não, atrapalhando todo um ecossistema, todo algo orgânico que existe vai para o saco, né? Tipo, já não existe mais. Hoje são raros os médicos que estão realmente pensando no próximo, né? E que dentro hoje da nossa profissão, dentro da profissão do UX, ela é isso, é pensar no próximo, é pensar no como você falou desse aplicativo, nossa, de ficar na fila, de como aí é a realidade da sua comunidade. Que loucura, né? Ficar 7 horas na fila esperando para ver se vai ganhar o benefício, né? Porque, na verdade, não é nada garantido. Você tem que ficar lá esperando para ver se vai dar certo. E como você falou, será que não existia uma outra solução? Será que não poderia ter pensado um pouco mais para uma solução diferente, né? Ou pensar em soluções para cada cultura, né? Disso que a gente está discutindo hoje, né? É aí onde eu acho que quem já trabalha com X, quem já trabalha com design, precisa bater na tecla, sabe? Precisa, de fato, usar o seu privilégio de, às vezes, estar na rede, é uma coisa que eu tento fazer, para falar que, olha, não é bem assim,
Não é bem como se está sendo compartilhado, porque as pessoas às vezes colocam o X como alguém que trabalha somente com o computador, que está ali, tecnologia digital, né? Tecnologia da informação, tipo, e as pessoas às vezes acham que é isso, né? Eu vejo muita gente às vezes me falando, poxa, mas o X você deve ser muito legal, porque você só precisa saber desenhar umas telas e aí você faz coisas muito legais, muito incríveis e tipo, eu fico, né, gente, o que as pessoas estão compartilhando por aí sobre o X, né? Você acaba que, é sério que eu acho que a gente que trabalha com isso e que hoje está consciente, né, acordou ou sempre esteve acordado, precisa bater na tecla e falar para as pessoas, olha, não é bem por aí. Não, você não vai ficar milionário trabalhando com X, a não ser que de fato você vá ser aquele profissional que só vai se importar com a parte de ganhar dinheiro e de propor solução. Eu acho muito, muito legal, porque assim, quando eu comecei a fazer projeto, eu até falei isso no começo já, mas e eu vejo isso nos meus colegas quando entram na faculdade, assim, o pessoal que está entrando, e aí alguém fala, poxa, olha, a gente tem esse problema aqui. Antes da pessoa terminar de falar o problema, você já tem o aplicativo. As pessoas acham que solução é aplicativo. As pessoas acham que o X, o profissional de UX, ele faz aplicativo, ou então ele faz site, ou então ele faz software. É só isso e acabou. Quando eu fui recentemente para o CESA, né, eu tive uma oportunidade de trabalhar com a Nestlé. Foi, assim, um aprendizado que eu falo. Outra coisa que mudou, assim, virou a chave na minha cabeça. Eu trabalhei com um pessoal que era de chão de fábrica, né, e aí eu tinha que desenvolver uma proposta de solução para o pessoal que trabalhava lá com segurança do trabalho. E aí, essa proposta de solução era voltada para o pessoal que trabalha em chão de fábrica. O que acontece? A gente fez a gente sentou, eu e a minha equipe, em alguns minutos, né? Você acaba meio absorvendo o que as outras... Eu acho que se eu tivesse com outros designers, acabo que eu não teria acontecido isso. Mas como eu estava com outras pessoas que eram de outras áreas, e você acaba ficando muito ansioso para entregar logo alguma coisa, a gente já tinha lá o aplicativo que eles iam usar, que ia fazer o cadastro de X coisas e tal, ia dar um relatório, a gente tinha tudo, a gente nem conhecia, a gente ainda não tinha nem conversado com nenhuma pessoa, com nenhum usuário, e a gente já tinha a solução pronta. E aí eu lembro que a minha mentora, ela foi lá e ela voltou e ela falou assim, gente, não, aplicativo não é solução. Aplicativo é o canal, é a ponte, mas qual que é a solução de vocês? E aí, assim, é uma coisa que às vezes você vai repetindo tanto esses padrões, né? É por isso que o profissional de UX, ele precisa estar consciente do que ele está fazendo. Você vai repetindo tanto os padrões que você começa a entregar o mesmo que as pessoas já estão entregando, porque você acha que se você fizer diferente, você está errado. Exatamente isso aí que você falou, né? E realmente, porque a gente fica, às vezes eu acho que numa bolha, né? E por ficar nessa bolha, acaba que cria esse padrão, né? Então, acaba que a gente fica repetindo, como você falou, e no final não acaba criando nada, né? Acaba só repetindo aquilo que já existe, né? E isso que você falou, esse exemplo que você deu aí, dessa experiência que você teve, foi muito legal. O jeito que a pessoa chegou e falou, galera, aplicativo é só um canal. Realmente é isso, né? Aplicativo é só um canal, não é a solução, né? Muito legal, muito bacana essa sua experiência. Nessa minha experiência com o César, eu também aconteceu uma outra coisa que foi muito bacana, né? A gente tinha desenvolvido todas as telas lá, né? E a gente foi fazer um teste de usabilidade. E aí, quando eu cheguei para fazer o teste, o teste foi remoto, né? E a gente enviou as telas já interativas para o pessoal testar. Quando a gente enviou, teve uma das pessoas que testaram que ela não sabia ler direito, né? Ela tinha baixa leitura. Foi muito assim, porque eu fiquei tipo, poxa, eu não pensei nessa pessoa e aquilo mexeu muito comigo. E foi outra coisa que também começou a me fazer estar muito mais consciente com as coisas que eu vou fazendo. Eu acabo dizendo que quando você está muito consciente, você trabalha muito, às vezes ganha pouco, mas é muito satisfatório, sabe? Você termina com aquela sensação de, poxa, eu realmente fiz uma coisa que eu acredito. E eu trabalho muito com isso. Eu faço coisas que eu acredito. E às vezes as pessoas perguntam, mas como é que você faz? Você às vezes
podia estar trabalhando, ganhando muito mais, e eu penso, gente, eu não sei se eu acho que eu não tenho, hoje, eu não tenho condição, a minha moral, ela não me permite trabalhar numa empresa onde eu vá desenhar telas, por desenhar, ou, inclusive, né, gente, se alguém aí, alguns dos meus colegas forem ouvir esse podcast, só para explicar, porque ainda tem muita gente que acha que UX é desenhar tela, tá? Aí vocês podem, né, ir lá, dando uma olhada lá no perfil do Luan, ele tá sempre falando sobre isso. O que acontece? As pessoas sempre vêm falar comigo, Yonara, fala sobre o X, fala sobre o UX. Eu falo, gente, eu sou uma estudante de design, sou muito curiosa, eu nasci, tenho algumas habilidades aí, ou algumas preferências que me ajudam a trabalhar e a estudar design, que uma delas é a pesquisa, e eu amo pesquisar, e aí eu sempre falo para as pessoas, quando elas vêm me perguntar assim, Nara, me fala alguma coisa, vai dar uma palestra, eu falo, gente, tá aqui, fala com essa pessoa, tá? Eu estou estudando, e eu estou muito ainda, não que eu tenha medo de errar, eu sempre falo para as pessoas, olha, se eu errar, se eu falar alguma coisa que você acha que não é, ou que depois você veja que não é, fala para mim, porque até eu estou aprendendo. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, vai lá, conhece essa pessoa aqui, ela fala sobre o X, é uma pessoa que tem experiência, ou olha essa pessoa. Eu sempre apresento as minhas referências para as outras pessoas, né? Porque às vezes eu acho que essa minha, a case da Magalu, né? Ela me deu uma visibilidade, e aí as pessoas, elas começaram elas construíram uma imagem de uma pessoa que, poxa, Yonara, você sabe muito, você vem aqui falar pra gente, a gente quer te ouvir. Assim. Eu sei, né, dentro do meu percurso como estudante, como designer, aí quase 4 anos, acho que dá para saber muita coisa, mas eu sempre fico com aquele receio das pessoas estarem esperando uma coisa muito, enfim, que não é. Aí eu sempre falo, gente, eu sou estudante, se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser se aprofundar, e você vai ler um artigo por você mesmo, aí você tira suas próprias conclusões, então você segue essa pessoa aqui. Eu acho que é interessante esse lance, né? Até mesmo você falando sobre o que aconteceu com você a respeito do case, né? Foi exatamente isso, algo relacionado com a cultura, né? Por a gente ter uma cultura, às vezes, tão carente de pessoas que possam estar transmitindo verdades, né? Hoje, com tanta fake news, com tanta mentiras para todos os lados, hoje, quando alguém é verdadeiro e se mostra algo, as pessoas criam uma imagem daquela pessoa como, às vezes, até um salvador da pátria, né, de algo, né, como a gente tem no nosso país também, né, que as pessoas ficam brigando, às vezes, por causa disso, por causa de política, onde as pessoas deveriam estar olhando mais para as pessoas, mais pelo próximo, né, mais por essas culturas do que está acontecendo ao nosso redor, né? E como a gente já falou aqui, né, o papel nosso como designer é esse, né, olhar para as pessoas, né? Eu quero te agradecer pelo bate-papo nosso aqui, por esse episódio maravilhoso que ficou, e eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais para o pessoal te seguir, tanto lá no Insta, que você tem falado muito sobre essa questão de empatia, sobre a questão das pessoas não ficar se cobrando. Eu sempre vejo seus posts ajudando as pessoas, esse lado humano, e que isso também é design, né? Não é porque você está falando só de empatia, só de pensar na pessoa para ela se sentir melhor. Poxa, olha que bacana, né? Pensar por esse lado, por essa vertente, né? Que design é cultura é design, tudo é uma coisa só, tudo está interligado. Deixa aí suas redes sociais, seu perfil se tiver lá no LinkedIn, se você tiver canal no YouTube, qualquer coisa que você tenha aí para o pessoal te seguir, ver seu conteúdo que está muito bacana. Estou fazendo aí uma limpa, né, porque a gente, só para finalizar, né, a gente meio que, existe aí uma cultura de que nós devemos estar em todas as redes, né, e aí, quando eu abri lá o meu LinkedIn, justamente depois desse caso, famosa Magalu, tinham mais de 500 pessoas me solicitando, né, pra fazer parte da minha rede. Gente, eu mal uso o LinkedIn. Isso é muito doido, bicho, esse efeito manada. Então, se vocês quiserem me seguir, né, lá no Instagram é @lola_poppins com 2P _. E no LinkedIn é Yonara Damasceno, né, porque tem que estar lá, como manda, o LinkedIn é uma rede de trabalho, então, foi muito bom, eu gostei muito, me chama de novo, eu tenho uma sede de aprender, sabe, e sempre quando eu conheço alguém que eu vejo que essa pessoa está disposta a me ensinar alguma coisa, eu fico lá, eu sou tipo um carrapato, fico lá sugando, gosto muito de aprender, então me chama, que eu quero
bater um papo aí com essa galera. Legal, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo aí para gravar mais um papo de UX. Valeu. Pessoal aí que tiver dúvida a respeito desse assunto que a gente trocou, alguma informação para complementar aqui nesse podcast, quiser trocar ideia aí com a Lola lá no Instagram dela, tenho certeza que se você mandar uma mensagem ela vai responder assim que ela tiver um tempo, claro, né? E eu também, se você tiver alguma dúvida, e se você também quiser ouvir alguma coisa a respeito disso em outro episódio, ou qualquer coisa a respeito desse universo de design, esse universo de cultura como design, é só mandar lá no meu Instagram, @oxluan, e a gente se vê no próximo episódio, galera. Até mais, valeu!